ok? Vamos lá, então, iniciar nossa aula. A aula passada nós falamos sobre o que é poder, né? Poder ele não é uma coisa, ele não é um objeto que você coloca no bolso, né? O poder é uma relação, né? Uma relação em que se tenta influenciar ou coagir, enfim, com o objetivo de fazer valer a sua vontade, entendeu? Então, o poder nada mais é do que uma relação em que você tenta valer a sua vontade. Através dessa dinâmica que nós chamamos de poder, aqueles que têm mais recursos de poder, esses recursos de poder eles são objetivos, materiais ou simbólicos também, né? Então, os recursos de poder pode ser dinheiro, pode ser um posto político, pode ser uma posição na hierarquia familiar, certo? Pode ser capacidade de manipulação, pode ser beleza, por exemplo, estética. Estética também é um recurso de poder. Então, em todas as relações, eu queria que vocês observassem isso, né? O poder está tentacularizado em todas as relações sociais. Então, até a questão estética é uma questão, é um recurso de poder, né? Então, em qualquer relação humana, né, o poder ele é intrínseco às relações coletivas. Então, em qualquer relação humana, você tem uma relação de poder. Como eu falei, entre professor e aluno, entre o líder religioso e os fiéis, entre os próprios fiéis, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, certo? Dentro de uma família, de um relacionamento. Em tudo isso tem relações de poder. Em tudo isso envolve capacidade de tentar influenciar o comportamento do outro, de tentar coagir o outro para que faça valer a sua vontade. São relações de poder, ok? O que a gente tem que entender, que eu quero que vocês não esqueçam, que as relações de poder estão presentes em todas as relações sociais. Tá ok isso? Vamos lá, retorno. Sim, prof. Sim, prof. Tá? Entendo, relações de poder estão presentes em todas as relações sociais, desde um namoro até uma política internacional, né? Relações unilaterais, bilaterais, multilaterais, internacionais, têm relações de poder. Então, relações de poder é entre indivíduos e entre grupos e grupos, certo? Então, quero que vocês não percam isso de vista, nas relações de poder. Então, essas relações de poder, elas são intrínsecas às relações humanas, obviamente, que quando nós remetermos ao conceito de política, a gente vai entender as relações de poder que a gente chama em stricto sensu, certo? As relações de poder que eu falei que são permeáveis a todas as relações sociais são relações de poder em seu sentido amplo. Em seu sentido estrito, ou seu sentido stricto sensu, as relações de poder, né, em seu sentido estrito, estão relacionadas à política. Então, eu já vou dar o conceito de política. O que é política? São relações de poder pertencentes à esfera pública. Por que pública? Porque política deriva, né, da expressão grega, da palavra grega polis, que significa cidade-estado, ou espaço público, ou espaço coletivo, ou espaço de discussão coletiva. Então, vocês já estudaram, eu não vou retornar essa questão da política da antiguidade grega, vocês já viram isso em história no ensino fundamental, já viram isso em história no ensino médio, já viram esse negócio em filosofia, então não vou repetir de novo, certo? E agora vocês devem ver política na filosofia antiga aí. O que vocês estão estudando em filosofia? Me dá um retorno aí para a gente fazer sempre o link. Por enquanto, a gente estava estudando o livro do Platão, da República. Então, vocês já começaram a estudar política na antiguidade grega, né? Então, vocês vão sair de Platão, vocês vão cair depois em Aristóteles, também para falar sobre política. E o Aristóteles, ele dá um gancho muito importante para a gente entender um pouco sobre a política que nós temos nesses dias atuais, né? Ele vai ser bom para vocês refletirem um pouquinho, porque a ideia virtuosa de política de Aristóteles contrasta um pouco com a ideia de política enquanto violência do Maquiavel e do Weber, né? O Weber a gente estuda aqui na sociologia, mas o Maquiavel também é na ciência política, mas fica lá na filosofia, para dar tempo para todo mundo, né? Vocês vão ver que as ideias maquiavelianas e weberianas, que o Weber é um herdeiro dessa ideia de política enquanto violência, enquanto força, contrasta com o Aristóteles.
trata a política enquanto virtude, enquanto bem comum, a ideia de eudaimonia, que vocês vão ver em Aristóteles. Beleza? Então, a gente tem que entender que a raiz da ideia de política no Ocidente está lá na Grécia Antiga, né? A ideia de polis, né? Das cidades-estado grego. Então, existiam dois domínios, falei isso para vocês na aula passada, dois domínios principais na Grécia Antiga, que é o oikos e a polis, né? Oikos seria o domínio doméstico. Então, a palavra economia, ela vem da raiz oikos, que significa o espaço doméstico. E o oikos era o domínio quê? Das mulheres, dos escravos, certo? O domínio doméstico, da casa, o domínio do oikos. Então, gerir o oikos era a responsabilidade da mulher. Então, a palavra oikos, ela vem de economia doméstica. Existe até um curso superior, não sei se existe até hoje, que é da Universidade Federal de Lavras, era um curso superior em economia doméstica, que a raiz da palavra economia está em gerir o espaço da casa. Então, gerir a casa, cuidar da casa. Então, a economia vem daí. Então, esse é o espaço da mulher e dos escravos. E a polis é o espaço do homem, certo? Do cidadão. Não só do homem, né? Que vocês estudaram na Grécia Antiga, a cidadania ela era restrita. Né? E a democracia ela atingia só os cidadãos. Então, a democracia também era seletiva. A gente vai falar de democracia, mas já adiantando, a democracia na Grécia Antiga era seletiva, certo? Ela não alcançava mulheres, escravos, estrangeiros, né? Ela alcançava apenas uma parcela restrita da população, que eram os cidadãos de posses, né? Que eram nativos. Então, a democracia, que também tem raiz grega, a nossa democracia, que tem raiz enquanto nome, que enquanto processo a gente vai ver que tem uma diferença fundamental quando a gente estuda democracia moderna e democracia contemporânea. Então, a gente vê que a polis é o espaço do cidadão, daquele que participa das discussões da cidade. Então, a palavra política, ela vem da polis. Então, a gente tem alguns autores, por exemplo, inclusive foi, né, meu professor, ele tinha um texto chamado Política e Cotidiano, as 1001 faces do poder. Ele tratava o conceito de política também para a esfera privada, mas não tem sentido, porque a própria raiz da palavra política vem de polis. Certo? Então, não esqueçam disso. Isso é uma coisa que vocês têm que levar, né? Quando alguém fala, eu falei para vocês, a política da família, a política da empresa, está errado do ponto de vista conceitual. E vocês vão corrigir isso aí quando alguém falar para vocês. Não, negativo. Política, vocês vão bater de intelectual da ciência política. Vai falar assim, a política da empresa, está equivocado, são as diretrizes da empresa, que a política vem do grego polis, que significava espaço público. Estão ligados aí que eu estou falando? Sim, prof. Tá bom? Aí vamos continuar. A política vem do grego, polis, espaço público, cidade-estado, espaço coletivo. Então, política está relacionada às discussões coletivas. Ah, mas que discussões coletivas? Relacionadas ao poder, aos elementos, aos processos de poder, certo? Dentro de uma esfera pública. Então, o poder, ele permeia a política o tempo todo. Vê agora o que está acontecendo aí politicamente, né? Essas disputas entre poderes, entre a nossa própria federação, entre o executivo dentro da federação, que a gente vai ver isso também, o executivo na esfera federal, estadual e municipal, dentro da nossa Constituição Federativa. Nós temos essas disputas em torno do trato da pandemia, da vacina, né, das regras aí de lockdown, de restrição de comércio, de circulação de pessoas. Nós temos disputa entre o executivo e o legislativo, e nós temos disputa entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E tudo isso são relações de poder. E a gente vai ver que nessas relações existe um sistema chamado checks and balances, que é o sistema de freios e contrapesos, que é o sistema de poder que nós temos. É o poder aí, nós estamos vendo nu e cru na esfera pública. E isso se chama política. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou passar uns slides aí para vocês, para a gente falar um pouquinho, ver um pouquinho sobre isso. Mas não esqueçam desses conceitos, né, de poder e política. Levem isso, tá bom? Porque a gente estuda na sociologia alguns conceitos relacionados à socialização. A gente fala, a criança não é educada, ela é socializada. Lembram disso?
alguns conceitos de cultura também que a gente tem que levar, de posturas etnocêntricas, de posturas relativistas. A gente tem que levar isso para o nosso próprio discurso. A gente não tem que ser superficial em tudo. Nós temos que aprender a ser um pouco mais profundo. E política, que é um tema de moda, que nunca deveria sair da moda, né? Porque discutir política é algo extremamente importante, que quanto mais alheios à política nós tivermos, certo? Mais o sistema corrompido, mais o mau uso da política vai acontecer. A gente tem que entender, e vai voltar lá, quando vocês verem Aristóteles, principalmente, que eu gosto muito da referência do Aristóteles, vocês vão ver quando ele trata a política como bem comum, né? Que são as ações, são as relações voltadas para o bem da coletividade. E a Hannah Arendt, dando spoiler de filosofia, quando a Hannah Arendt trata isso de novo, quando ela fala a política é tudo aquilo voltado para o bem, para a virtude, tudo que está fora daquilo que é voltado para a coletividade, a Hannah Arendt chama de violência. Ela usou o Holocausto nazista para mostrar isso, porque era política. O nazismo era um partido político, né? O Partido Nacional Socialista na Alemanha. E ela falou assim, o que o Partido Nacional Socialista fazia não era política, era violência. Por quê? Porque as ações que eram realizadas não eram voltadas para o bem da coletividade. Então, onde se tem corrupção, por exemplo, a Hannah Arendt vai dizer que é violência, isso não é política. A gente não pode aceitar isso como intrínseco à tarefa política. Vocês estão me entendendo? Vamos lá, de retorno. Sim, prof. Vocês sabem que eu falo um monte, né? Ainda mais de política agora. Tá? Mas vocês podem me interromper. Mas vamos lá. Então, entendam isso. Então, a gente vai voltar lá, entender um pouquinho sobre o que é política, a relação, o que é a relação entre política e poder, só para dar uma delineada. Aí a gente nós vamos fazer isso, falar um pouquinho de política e poder na ótica sociológica. A gente vai pegar o Max Weber como uma referência, que o Weber ele fala em seu livro Ciência e Política, Duas Vocações, que é um livro que ele tem. Um capítulo ele trata da ciência como vocação, na verdade foi uma palestra que ele deu na Alemanha, e ela foi compilada em 2 livros, um é Ciência como Vocação, e o outro texto é A Política como Vocação. Nesse texto da Política como Vocação, ele é um textinho curto, o Weber trata da política que ele vivia lá no início do século XX, no pós-Primeira Guerra Mundial. Ele participou da Constituição da República de Weimar. Lembra disso aí na história? Lembro. República de Weimar, na Alemanha, que foi a república pós-Primeira Guerra. E o Weber participou ativamente da vida política. E ele tenta dar uma posição de política, a gente não vai entrar específico no Weber, mas vou abrir um parênteses aqui, que ele fala que ele defende a chamada plutocracia. O que é plutocracia? Que o Weber diz que o político ele não deve viver da política, ele deve viver para a política. E para ele viver para a política, ele tem que ter uma outra fonte de renda. O Weber defendia que o político não pode ter salário, não pode viver da política, não pode transformar a política em uma profissão. Ele deve transformar a política numa vocação. Olha as ideias weberianas. Então, o político tratar a política como uma vocação, ele não deve viver da política. Aí ele defende a plutocracia, que seria o governo dos ricos. Então, só quem tinha dinheiro que podia governar, que não precisava, teoricamente, nas ideias weberianas, quem é rico não rouba dinheiro público, né? Não furta o dinheiro público. Mas a gente vê na prática que isso aí não faz muito sentido. Aqui no nosso país, pelo menos, parece que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer, né? Isso aí já é um problema ético, um problema moral, né, que nós temos, né? Aí, quem explica isso é Raimundo Faoro. Não sei se vai dar tempo de trabalhar o Faoro. Ele tem um texto chamado Existe um Pensamento Político Brasileiro? Uma pergunta, falando do nosso problema, da nossa raiz portuguesa, que ele fala, né, da nossa raiz política portuguesa, que ele diz que foi um problema ainda, a nossa herança política de Portugal, né? Mas vamos lá, continuando. Vou abrir aqui os slides, então, para a gente focar um pouquinho. Screen share. Share screen, né? Share screen. No inglês é show.
Vamos lá. Vocês estão vendo os slides? Sim, prof. Sim, prof. Então, vamos lá. Rapidão, uns slides um pouquinho, uma referência para nós, vai estar lá no AVA também. Deixa eu pular para cá, isso não me enxerga. Vamos lá, poder e política. Então, onde está a nossa raiz para discutir política no Ocidente? Na nossa raiz greco-romana. E nós temos a Grécia como berço da chamada democracia, da política e da democracia, e nós temos Roma como o berço da chamada república, né? Que é o modelo da representação parlamentar, né? Que o governante ele não é absoluto, ele tem que passar por um crivo de uma assembleia, né? Então, isso é romano. Então, a ideia de república, de res, né? Que é romano, que é latino, aliás, né? Raiz latino de res, que significa coisa, né? De res pública, né? De coisa pública, de entender o Estado como uma coisa pública, vem de Roma. Então, o Ocidente ele é greco-romano, né? O greco-romano permeado pelo judaísmo e cristianismo. A gente não pode perder de vista isso. O Ocidente é formado por essas tradições. A tradição greco-romana e a tradição judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque o judaísmo e o cristianismo estavam dentro do Império Romano e permeou toda a Idade Média, né? Então, nós temos aí, né, mais de 1000 anos, mais de 1000 anos não, até hoje, né? 2000 anos aí, quase 2000 anos aí, em que a tradição judaico-cristã circula no nosso meio. Então, a gente não pode perder isso de vista em momento nenhum. Poder e política, né? Então, vai, está repetindo aí para vocês, mas está bem condensado aí. Então, se refere o poder à capacidade de agir ou determinar o comportamento de outros. As relações de poder perpassam todas as relações sociais. E política é um meio de resolver problemas na esfera pública, ou seja, no âmbito do Estado, onde as relações de poder estão circunscritas numa esfera específica, que é a esfera do Estado. Certo? Lá na Grécia, da cidade-estado. Na Roma, do Império, ou da República Romana. E agora, na idade moderna e na contemporaneidade, no Estado Nacional. A gente vai ver que o Estado Nacional ele é posterior ao Estado absolutista. O Estado Nacional é uma outra coisa, certo? A gente vai ver as trajetórias do Estado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, me respondam. Poder, se eu chegar a falar, poder é igual política? É a mesma coisa? Poder igual política? Não. Então, não se esqueçam disso. Poder não é igual política. Agora, política, sim, né? São relações de poder, certo? Política é igual poder, então vamos inverter os lados. Não, também. O que vocês acham? Vocês falaram que poder não é igual política. E política é igual poder? Vamos lá, reflitam. Bom, é que, na verdade, acho que a política é composta de meios de poder, né? O poder já não é necessariamente composto de alguma coisa que tem a ver com política, né? Política, né? O público. Seria como se fosse uma fórmula, né? Política, poder, não é igual a política, mas política é igual a poder, aí coloca entre parênteses na frente do poder menos o privado, né? Política é igual ao poder, mas o poder circunscrito ao poder stricto sensu, restrito à esfera do Estado, à esfera pública. Beleza? Lembrar disso. Por causa da palavra polis. Lembra que política vem de polis, então tá tudo que está relacionado ao Estado. Tá aí o cara aí, Max Weber, né? Fala sobre o poder, né? A gente falou aula passada sobre a legitimidade do poder, certo? O poder ele é legítimo quando ele é aceito, quando ele é consentido, e ele não é legítimo quando ele é imposto. Lembra que eu falei isso para vocês? Ó, existe uma autoridade, a autoridade ela é dada pelos recursos do poder. Quem tem autoridade é que tem mais recursos, certo? Uma autoridade econômica que tem mais que tipo de recurso? Vamos lá. Uma autoridade econômica. Lembra, a autoridade é quem tem mais recurso de poder. Se eu falar que lá é uma autoridade econômica, o que significa isso? Que ela tem mais dinheiro. Então, ela tem mais poder nessa área.
Se eu falar uma autoridade política. Um cargo político? Quem tem um Será, cargo, quem tem um cargo hierárquico superior. Então, qual que é a maior autoridade política do Brasil? presidente? O presidente. Vocês estão entendendo o que é autoridade? Aquele que tem mais recurso e poder. A autoridade econômica que tem mais grana, né? Quem tem mais capital, vamos dizer, no capitalismo, quem tem mais capital, quem tem mais mobilidade de capital é quem tem mais poder econômico. Então, existe uma hierarquia de autoridade. Por exemplo, se eu falar para vocês de autoridade profissional, agora eu quero ver essa. Vocês estudaram estratificação no ano passado, hein? Quem tem mais autoridade profissional? Vamos lá. Se eu falar em autoridade profissional. Quem estudou mais, né? Quem tem doutorado, Quem pós-doutorado. detém mais conhecimento. Quem tem mais qualificação, né? Quem tem mais, igual vocês falam, mais estudo, mais conhecimento. Então, aí você tem uma autoridade profissional. E você tem ainda, dentro das profissões, você tem autoridades que são profissões que são mais reconhecidas, certo? Existem profissões que têm mais prestígio. O prestígio também é uma forma de delimitação ou de definição de autoridade. Né? E aí você tem, por exemplo, a autoridade familiar. Quem tem mais autoridade familiar? Quem tem mais recursos de poder dentro da família. Quem tem mais autoridade no relacionamento? Quem tem mais recursos de poder. Ah, mas não é... O que é esse recurso de poder? É a força? Não, a força é um dos recursos de poder mais eficientes, é claro. Weber vai falar disso. Tá aí, ó. Tá falando aí. A força é um dos principais recursos de poder. Quando um assaltante chega numa pessoa, é uma relação de poder. Quando ele tira uma arma, ele está usando a força, ele tem um recurso de poder. Ou numa luta, numa briga. Quem é mais forte, quem é mais preparado, quem faz artes marciais, né, tem mais força, sei lá, tem mais recursos. Quem tem mais contatos, quem tem rede de relacionamento, tem recurso de poder. E o Estado, o Weber vai falar, que dentro da política, o Estado, ele tem muita força. O Estado é a autoridade máxima política, assim, enquanto instituição. E aqueles governantes é que detêm os recursos de poder. Mas porque os recursos de poder que o Estado tem de maneira mais efetiva, o Weber fala, a força. É uma das características do Estado, é a força da política, né? Porque a política são as relações de poder no Estado, e um dos principais recursos de poder do Estado é a força. O Weber diz que somente o Estado, a gente vai ver na formação do Estado, nas próximas aulas, que possui o monopólio da força. O que significa o monopólio da força do Estado? Quero que me respondam isso. O que é isso? Monopólio da força. As forças de segurança? Como? Não entendi. As forças de segurança, tipo, as Forças Armadas, a polícia. Beleza, isso é as forças, isso é a força, correto. Mas o que significa o monopólio da força que o Estado tem? Que é quem tem o controle sobre esses órgãos. E aí, pessoal, concordam isso aí? Monopólio da força. Sim. O Estado tem o controle das forças, sejam elas forças policiais, forças armadas e as forças privadas, segurança, essas coisas. Tem o controle do Estado ou não? O que vocês acham? Nessa questão privada, acho que não, daí. Vocês acham que essas seguranças privadas, essas questões, vocês acham que tem ou não o controle do Estado? Não, né? Porque, tipo, privado não é do Estado. Tem um monte de burocracia, né? Limitando. Então, eu vou contar para vocês. Tem o controle. Inclusive, as forças privadas, elas têm o controle do Estado. Sabe quem controla? Qual setor? A Polícia Federal. Certo? Então, o monopólio da violência ele é do Estado. Não esqueçam disso. É a Polícia Federal que faz o controle das forças de segurança que não são do Estado. Então, nós temos hoje as Forças Armadas, nós temos a Polícia Federal e a Força Nacional, controladas pela União, e os estados controlam
as polícias, né, militar e civil, e o município, a guarda municipal. Então, nós temos esses controles. Mas tudo isso é do Estado, porque o município faz parte do Estado, falando do Estado enquanto organização territorial máxima. A gente vai ver isso aí. Não os estados da federação, como Paraná, Minas, São Paulo, Amazonas, né, Pernambuco, etc. Nós estamos falando, quando nós estamos falando de Estado, nós estamos falando da organização territorial máxima, né? Brasil, quanto Estado territorial, com governo, população, a gente vai ver isso aí. Mas o Estado, ele detém o monopólio da força, é dele o monopólio. Né? E a gente vai ver que teve até um discurso do presidente Bolsonaro, que ele fez, acho que foi em 2019, se eu não me engano, foi no Dia do Exército, que ele fez um discurso, foi bastante criticado, esse discurso do presidente, e aí eu estava dando uma aula sobre Estado, e eu comentei esse discurso, que foi criticado. É porque a forma como o discurso foi colocado, às vezes causou uma interpretação, mas está correta a ideia, a gente vai ver. Por exemplo, a gente vai ver qual o papel das forças armadas, do monopólio da força, para a manutenção do Estado e até da própria democracia. Quando a gente escuta alguns políticos falando assim, ou o próprio presidente, né, que é um ex-militar, falando assim, a democracia só é possível com as Forças Armadas. Mas é a forma do discurso dele. Mas se você pegar um cientista político mesmo, vai ver que a formação do Estado ela está relacionada ao monopólio que o Weber fala, o monopólio da força. Não existe Estado e não existe democracia sem o monopólio da força. Vide África. Vou dar um exemplo para vocês. A África. A África tem os chamados, muitos países africanos, os estados, vocês estudaram aí lembra do imperialismo? Lembra aí do imperialismo? Sim. Então, o imperialismo foi a neocolonização, né, em que os europeus fatiaram a África e a Ásia e criaram lá estados. E na África e na Ásia não tinha estados, né? A organização política deles era por tribos, por etnias. E aí cria-se estados artificiais, com um monte de pessoas diferentes dentro do mesmo território. E na África, você tem os chamados centros autônomos do poder. O que significa isso? Milícias e guerrilhas, como se fossem os grupos étnicos tivessem pequenos exércitos. Então, os estados africanos, a maioria deles, não tem o monopólio da força. E se não tem o monopólio da força, você não tem o quê? A estabilidade política no Estado e não tem democracia. Então, quando vocês escutarem falar a democracia depende das Forças Armadas, a gente vai estudar isso cientificamente, que depende, sim, historicamente. Às vezes o discurso que não é bem colocado, porque as pessoas ainda têm aquela ideia romântica da democracia grega, que nós vamos ver, que a gente começou a falar aqui, das pessoas irem em praça pública e decidir as questões relacionadas à polis. Isso não é possível. A democracia moderna é outra coisa. A gente vai ver que a comparação entre democracia grega e democracia moderna é a comparação de uma jangada com um barco a motor nuclear. É outra coisa. É outra escala. Enquanto era sei lá, de centenas, poucos lá, a democracia grega, né, de 10, 2, 3 mil pessoas discutindo, a nossa democracia moderna é de milhões de pessoas. Vocês estão me entendendo? Quando a gente está falando... Olha, eu não tenho acesso ao chat aqui quando eu estou compartilhando, então eu não consigo abrir. Sim, prof. Eu dou uma olhada. Então, observe isso aí, questão política, para a gente entender um pouco. Então, o monopólio da força é uma característica da política e uma característica do Estado. Mas o Weber diz, olha, não é só a força que tem o Estado, né? Para que a política ela seja realmente efetiva, tem que, né, tem que haver, que circulam na sociedade, né, que eles chamam, são os tipos de dominação. Aí ele vai falar que, por exemplo, no Estado moderno, que o Weber é um teórico da modernidade, ele vai falar que, vou voltar aqui, né, que existem 3 tipos puros, né, que ele chama de dominação.
Ele fala que circulam na sociedade. Ele fala que isso aqui, quando ele trata disso, ele está tratando de política, no Estado. Ele vai falar isso aqui, esses 3 tipos puros aqui de dominação, que são recursos de poder, né? Que ele dá o nome de dominação, que ele chama os 3 tipos de dominação legítima. Legítima é quando são aceitos. Lembra disso? Legítima é quando são aceitos. Anotem isso aí. Algo, quando é legítimo, é quando é aceito. Certo? Quando é consentido. Então, ele fala, existiram, existem e coexistem 3 tipos puros de dominação legítima na política. Ele fala que é a dominação racional legal, a tradicional e a carismática. Vou começar do último, carismático. O que seria uma dominação carismática? Weber chama de carisma, não vou falar o que é. Fala vocês, o que é carisma? Quando Weber está falando de dominação carismática, o que é um carisma? Vocês conhecem carismática? Carisma seria... nossa, isso daqui está muito bruto, mas seria uma forma de socializar com as outras pessoas. Por exemplo, um professor que está dando aula e todos os alunos conseguem prestar atenção, não tem tanta dificuldade na explicação. Esse é um professor carismático e que ainda é divertido. Isso é um tipo de carisma. Vamos lá, o que mais? Vamos indo. O que seria uma pessoa carismática? Vocês já viram pessoas assim que chegam num lugar... O carisma é tipo... Pode falar. É que, tipo, o carisma é meio que um alábio da pessoa, no sentido de a forma como ela fala, igual o André falou, ela cativa as pessoas. Então, as pessoas são, vamos colocar assim, dominadas, atraídas pelo discurso dela, pela forma como que ela fala. Pensam aquelas pessoas assim, que tá todo mundo assim, tá dispersando, conversando, aí chega aquela pessoa, todo mundo faz uma roda em volta dela. Já viram situações assim, eu tenho certeza. Pessoas que chamam atenção, pessoas que realmente condensam para si atenções, correto? O que mais que o carisma tem, carismático tem? Me dê exemplo de pessoas carismáticas aí. Pode ser pessoas famosas ou conhecidas. Exemplos de pessoas carismáticas? Ronaldinho. Vamos lá. Vamos falando. O que é o carisma? Imagina. Getúlio Vargas, né, prof? Vargas é uma pessoa carismática. O que mais? Mozart. Na época, ele era um dos mais carismáticos. Vocês acham que o Hitler era carismático? Sim. 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 Então, o que ele tinha de diferente? Então, Assim, O Vargas tinha diferente. O Antônio Conselheiro tinha diferente. No meu ponto de vista, então, ele tinha muita lábia, ele conseguia convencer as pessoas de que ele estava certo o tempo todo. Isso, mesmo sendo um carisma ruim, ele era carismático. Olha uma questão legal aí, ó. A palavra que surgiu. Tem capacidade de convencer o outro. Sabe o que o Weber chama de carismático? Sabe o que é carisma para o Weber? O Weber fala assim, cara, não existe uma explicação. Sabe como o Weber chama o carismático? Ele tem o dom da graça. Estou falando de um cientista, falando que o carismático ele tem o dom da graça. É algo inexplicável. Parece que nasceu com a pessoa aquele carisma. Parece que o carisma não é construído. Porque vocês sabem identificar. Por exemplo, eu consigo identificar. Tem pessoas que tentam ser carismáticas e forçam a barra, certo? Vocês sabem identificar pessoas que são forçadas a ser carismáticas e pessoas que são carismáticas naturalmente. Então, Weber fala que aquele natural é o dom da graça. E ele possui essas características. E ele convence as pessoas, faz as pessoas obedecer e seguir eles. Então, ele fala, é um tipo de dominação a carismática, é um tipo de poder extremamente eficiente ao carisma. Estão me entendendo? Então, ele fala, dentro do Estado, né, já existiram as lideranças, reis, imperadores que eram carismáticos, líderes messiânicos, né, líderes tribais extremamente carismáticos, que conseguiam aglomerar pessoas e aglomerar movimentos.
que também pode se juntar ou não com outro tipo de dominação que ele chama de tradicional. Aí a tradicional se sustenta na tradição. Por exemplo, o direito dos reis. É o direito hereditário de sucessão real. É tradicional. Certo? Então, a base da tradição, a base de certos requisitos, né, que perpetuam de geração para geração, que você tem relações de poder e relações de dominação. Dentro do Estado, por exemplo, na Idade Média, você tinha as autoridades que eram dadas, por exemplo, a tradição era o poder dos reis, chamado poder divino dos reis, que era dado de Deus para os reis. Então, os reis eram representantes de Deus na Terra e toda a sua, toda a sua descendência, né? Todos os seus descendentes. Então, isso é um tipo de recurso de poder, para o Weber, extremamente importante quando for pensar em política, que é o carisma, a tradição. Isso existe, ele fala, desde a construção da ideia de política ocidental, desde a antiguidade. Então, desde a antiguidade, as lideranças, a construção da política na esfera pública, ela se dá lá o Péricles, por exemplo, na Grécia Antiga. Carisma. Né? E você tem, por exemplo, os imperadores romanos. Tradição. Alguns carismáticos, outros não. Mas ele fala, aí o Weber fala, na modernidade, isso um pouco se dissolve, que o poder na esfera pública, né, o domínio, a dominação que ele chama que o Estado exerce sobre os indivíduos, não é mais através do carisma nem da tradição. O Weber fala, é através de mecanismos racionais legais, a chamada burocracia. Ele fala, é a burocracia que domina o Estado hoje. O principal poder do Estado está na burocracia, principalmente nas leis. Então, as leis são os principais instrumentos, os principais recursos de poder que um Estado tem. O Estado ele não usa a força primeiro. Primeiro ele usa a lei. Ele usa as regras, as normas legais. Certo? E a partir do momento que ele usa as leis, as normas legais, e não funciona, ele usa a força. Isso é uma característica do Estado moderno que a gente vai ver. E o Estado, porque o Estado tem um monopólio racional legal da lei, o Estado tem um monopólio da força, e o Estado tem um monopólio de outro elemento, a gente vai ver que é da tributação. Só o Estado que pode cobrar impostos. E por que o Estado cobra impostos? Respondam para mim. Bom, o dinheiro dos impostos é investido em coisas públicas, tipo escola pública, hospital público, no caso do Brasil, o SUS. Bom, eu acho que é essa ideia, né? Porque não faz sentido o Estado cobrar imposto e ficar tipo, tem dinheiro, se não for para investir em alguma coisa. Os impostos são bem antigos, né? Para que se cobra imposto, né? Vamos lá. Para que se cobra isso? Deixa eu pensar, né? A gente pensar na antiguidade, se cobrava por algum objetivo. Na Idade Média, outro objetivo. Na modernidade, outro objetivo. Na Grécia, eles cobravam imposto para fazer muro, se preparar para a guerra, né? Caso houvesse, melhorar rotas comerciais, essas coisas. E hoje em dia não é tão diferente, é só que mudou a realidade, a tecnologia e tudo mais. Mas A relação do capitalismo também, que agora é globalização, é nesse caminho? Não se mudou muita coisa em termos de objetivo, né? O objetivo do imposto é sempre a manutenção do Estado, né? Do governo e manutenção da autoridade política também, né? Autoridade coletiva. Então, a gente vai ver que na formação do Estado moderno nós temos dois monopólios principais, que chamam o mecanismo monopolista, que é o monopólio da força e o monopólio da tributação. A gente vai ver por que o Estado ele se organizou burocraticamente, certo? Se organizou através de funcionários públicos que não tinha, criou uma estrutura que hoje imposto também é para manter essa estrutura do Estado, pagar a burocracia, que são os funcionários públicos, aqueles que prestam serviço também. A gente vai ver que se tornou um mecanismo racional legal extremamente complexo. Então, o Estado moderno, ele se tem impostos para poder manter toda essa máquina burocrática, seja ela de funcionamento do Estado, seja ela de prestação de serviço para a população.
Então, Weber fala disso, e não esqueçam disso, que essa característica racional legal, ela é intrínseca ao Estado moderno. Então, é o seguinte, deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Está acabando. Na nossa próxima aula, vocês têm alguma questão sobre esses tipos puros de dominação que o Weber fala? A dominação carismática, tradicional e a racional legal está relacionada ao Estado, né? São questões vinculadas às relações de poder dentro do Estado. Só que ele classifica elas de maneira diferente. E diz que o Estado moderno e contemporâneo é esse em que prevalece a dominação racional legal, que é como o Estado ele se relaciona com a população, né? Com os indivíduos que fazem parte desse Estado. Como que o governo ele tem a capacidade de dominar a população, né? De manter a população obediente. Por isso que ele fala, tipos puros de dominação legítima. E isso não quer dizer que na sociedade moderna e contemporânea a dominação tradicional acabou, a carismática acabou. Não é isso. Ele fala que a racional legal ela prevalece. Ok? E na nossa próxima aula a gente vai falar do surgimento do Estado e da democracia. Quando eu falo do Estado moderno. Nós temos o Estado absolutista, que é um pouco antes do Estado moderno, nacional moderno. A gente vai falar da formação do Estado e formação da democracia moderna. E a gente vai fazer um contraponto com a democracia grega. Porque nós temos um gap temporal, uma lacuna temporal, quando nós temos a democracia antiga, grega, e a democracia moderna. Porque durante toda a Idade Média, né, a Idade Antiga também, né, grande parte da Idade Antiga e da Idade Média, nós não temos relatos de democracia no sentido grego. A gente retoma isso só hoje a gente pode falar tem-se a República Romana como exemplo, mas não no sentido grego da coisa, de participação do povo no poder, direta, né? Nós tínhamos os senadores romanos, mas era uma representação restrita. Então, a gente tem uma lacuna temporal muito grande entre a democracia antiga e a democracia moderna. Então, a gente vai fazer um paralelo para entender que são, apesar do mesmo nome, são coisas diferentes. Tá legal? Pessoal, alguma questão? Tá ok, podemos continuar. Podemos falar da próxima aula, a formação do Estado, que agora a gente vai falar da política. Então, de política é esfera pública, é Estado, não vamos falar do Estado. E vamos falar da democracia, que surgem juntos, Estado moderno e democracia moderna nos modos que nós temos hoje. Tá ok? Beleza, Tranquilo. prof. Alguma questão? Vamos lá, podem perguntar. Não, prof. Eu vou encerrar aqui o slide e voltar aqui para o chat. Se tiver alguma pergunta, pode usar o chat. Tá bom? Se quiser falar, pode falar. Eu quero que vocês entendam a política nesse desenho, né? Esse desenho circunscrito da política enquanto relações de poder na esfera pública e, no nosso caso, no Estado. E aí, a gente vai falar o que é o Estado, né? Vamos lá. Alguma questão? Pode ir no chat, podem perguntar. Tá livre aí, temos um pouquinho de tempo aí. Termina aqui, ó, 10h40, não é? Ou 10h40? 10h35. Já passou? Jesus. Pessoal, vocês podem me interromper na hora que eu estiver falando, tá? Porque eu já falo de natureza, já falo bastante. Agora, quando falo de política, eu me empolgo. Vocês podem me interromper para poder perguntar, tudo certinho, tá? Mas estão ok? Alguma questão? Alguma questão? Ó, o Lerina já está na área aí. Ô, Lerina, tem que te passar o negócio aí. Como é que chama o negócio aí? Anfitrião, né? Mas já estou te passando agora. Eu estou copiando aqui a chamada. Pessoal, então, estamos encerrando então nossa aula, tá bom? Valeu.
Obrigado aí por estarem juntos aí comigo aí nessa aula. E a gente retorna, então, para falar de Estado e Democracia na próxima aula. Questões, né? Tem lá, vocês podem me mandar lá se alguma coisa específica, podem mandar lá no AVA. E próxima aula a gente se encontra, tá bom? Tenha um ótimo dia aí para vocês, um ótimo final de semana aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Lerine.